Então, entre os subgrupos que nós temos, então, nos subgrupos a gente pode pegar a dor cervical, para efeito que é um consenso na literatura, atualmente, é de fazer essa divisão, né? Há um tempo atrás, a gente dividia de acordo com as patologias, né? Mas as patologias hoje, elas entram como fatores norteadores aí para que a gente possa ter alguns critérios de exclusão ou ter um cuidado um pouco maior com o paciente. No caso do subgrupo, a gente pode dividir em 4 subgrupos, sendo a dor cervical com restrição de mobilidade, o grupo 1, né? A gente pode chamar assim. Dor cervical com alteração de coordenação de movimento. Dor cervical com radiculopatite, se a gente chama dor irradiada. Dor cervical com cefaleia de origem cervicogênica. Então, ele faz a literatura sugere essa subdivisão justamente para facilitar em relação à abordagem no tratamento, tá? Então, você vai tentar identificar no seu paciente em qual subgrupo ele se encaixa. Ideal, utilizar o questionário de incapacidade. Desculpa. Então, aqui, ó. O ideal é utilizar esse questionário de incapacidade, né, cervical, para ver se o paciente tem um bom prognóstico ou não. Se o paciente apresentar uma escala EVA acima, uma dor, intensidade acima de 6, alta incapacidade, catastrofização, desordem mental, alguma alteração, né? Alteração de sensibilidade de frio, né? Importante. Esse paciente não tem um prognóstico muito bom, não. A gente tem que tentar reverter aí com a ajuda de outros profissionais da saúde, ou até de uma boa conversa, né? Hoje está sendo abordado um tema bastante interessante, né? Hoje que eu digo, nos dias atuais, em relação à educação em dor, né? Então, tem alguns sites aí que ensinam o paciente, facilita o paciente, o site da IASP, né? Faz algumas recomendações sobre isso para fazer um trabalho de educação em dor com o paciente, para que ele possa tentar alcançar um melhor desempenho durante o tratamento e que não haja uma cronificação da dor. Então, no caso do tratamento com paciente com dor cervical com restrição de mobilidade, né? O que nós temos aí relacionado à literatura, né? Depois tem uns artigos que a gente vai mostrar. Manipulação, né, com maior grau de recomendação, manipulação com maior grau de recomendação, mobilização com menor grau de recomendação. Eletroanalgesia tem casos, né, exercícios de mobilidade torácica também, fortalecimento muscular, o laser, o dry needling, né? Então, o que tem de referências na literatura são esses para esses tratamentos. Então, como característica, o paciente tem dor reproduzida por segmento, déficit de força e controle motor, dor subaguda ou crônica, tá? Esses tratamentos aqui são alguns tratamentos que tem na literatura, tá? Então, com o decorrer do tempo, muita coisa vai mudar em relação a essa abordagem aqui, tá? A cervical e a lombar ela já está com um número bom considerado aí de pesquisas, né? Então pode ser que a gente consiga ter um norte maior em relação a isso, uma prática baseada em evidência. Tá? Mas o que é descrito na literatura sobre tratamento são essas formas aí de abordagem. Da dor cervical com alteração na coordenação de movimento. Então, tem que avaliação, né? Tem um teste de flexion rotation, né? Que o paciente faz uma flexão e rotação. Esse paciente vai relatar vai reproduzir algum sintoma, né? E aqui a gente tem stabilizer, porque para avaliar a musculatura profunda e superficial, junto com a eletromiografia, e a tendência, como a gente mostrou num dos artigos, é que o paciente com dor cervical,
ele apresenta fraqueza da musculatura profunda, ou seja, menor atividade, às vezes nem é fraqueza, menor atividade, né? Recrutamento muscular, e maior atividade nos músculos superficiais, a gente mostrou os escalenos aí, quem tem dor cervical, uma atividade maior. Avaliação sensório-motora, teste de endurance e resistência, né? Teste de endurance dos flexores cervicais, né? De resistência. Testes isométricos com dinamômetros manuais. Atividades físicas em gerais. Polar cervical, eletroanalgesia, mobilização, terapia manual, mais estabilização. Dor cervical com alteração de coordenação de movimento. Aí o que envolve aí, né? Whiplash, trauma, dor cervical também referido pelo mesmo período, tontura, náusea, alteração sensório-motor, coloca um laser na cabeça do paciente, um laser point, né, impede para ele acertar o alvo. Tem alguns vídeos no YouTube sobre isso. Redução de força, reduz a pressão, né, fazendo um teste de ergometria, hipersensibilidade e aflição. No subgrupo 3, nós temos dor cervical com radiculopatia, dor cervical radiada para membros superiores, podendo causar dormência ou fraqueza muscular. Então, aquele mapa que eu tinha mostrado de dor. A dor que começa na cervical e é radiada para membros superiores, alguns testes de distração, né? Você faz um teste de distração puxando a cabeça do paciente afastando, buscando afastar aí as estruturas, né? Vetores opostos, né? Vetores de força opostos, tende a causar um alívio no paciente. O Sputnik que você faz uma inclinação, uma pressão, em sequência você faz uma percussão. Os testes de tensão neural, que eu mostrei anteriormente. Então, são testes que tendem a se mostrar na forma de cluster, né? Apresentando esses 3 testes aí, né? Na verdade, eles são 3, né? São 2 aqui, 4 aqui, são 6 testes. Que vai reproduzir aí, se o paciente tiver dor cervical com radiculopatia, certamente ele vai apresentar boas chances de apresentar nesse subgrupo, né? Se identificar nesse subgrupo. No caso da abordagem, buscar centralizar a dor, né? Porque a dor está irradiada, então é muito difícil tratar uma dor que se perde, digamos assim, em diferentes regiões. Fazer exercício de cinesioterapia, buscando fortalecimento da musculatura profunda, atividade física em geral, né? Essa questão dos exercícios que a ciência está dizendo hoje, até para nas áreas de coluna lombar, também em cervical, que é a nossa abordagem hoje, é que não importa o tipo de atividade, está influenciando pouco, né? Na melhora do paciente. Então, não é um exercício específico, não é uma modalidade específica, é o simples fato de fazer atividade física. Aí, a utilização de colete, quando é recomendado, tração cervical, fototerapia, terapia manual, sempre observar outras regiões do corpo, né? Ombro, cabeça, região lombar, os pacientes também não vêm sentindo dor também. Aqui, se o paciente apresentar amplitude de movimento, né? No flexion rotation test, o paciente faz a flexão e rotação, né? Aí o paciente faz a flexão e rotação. Então, quando você pega nós temos aqui esse subgrupo 4 de dor cervical com cefaleia de origem cervicogênica. Se você tem um teste de flexão e rotação, e esse teste, a amplitude de movimento é inferior a 33 graus, o paciente pode apresentar uma dor cervical com dor de cabeça, né, cefaleia. E também vai apresentar alteração na força e ADM. Esse que é o teste, né? Flexão e rotação. Então, se a amplitude de movimento dele for inferior a 33 graus, grande chance de ser encaixado nesse grupo aqui do cervical com cefaleia. Então, teste de flexão e rotação positivo, né? Quando ele é inferior a 33 graus. Dor de cabeça, amplitude de movimento limitada, redução de força, resistência e coordenação, tá? Então, tem que fazer também um trabalho também com eles pensando.
com o paciente pensando nessa abordagem aqui de acordo com o que ele reproduz. Então, algumas características aqui, né? Dor de cabeça unilateral, teste provocativo, área occipital, déficit de amplitude de movimento, dor difusa no ombro, dor difusa no membro superior, a dor iniciando na parte posterior e seguindo, terminando na parte anterior, o diagnóstico anestésico, enfim. Então, esses tipos aí são característicos de dor cervical, do cervical com cefaleia, né? Ou cefaleia, também chamada cefaleia de origem cervicogênica, né? Então, o paciente tem dor de cabeça, ele não sabe o que ele tem, vive com dor de cabeça e, na verdade, a origem da dor de cabeça dele está na região cervical. Então, como que eu vou saber? Através desses critérios aí, né, que eu acabei de mencionar, e também aí na questão da amplitude de movimento do teste amplitude de movimento menor que 33 graus do teste de rotação e flexão, né, e alguns direcionamentos aí que tem algumas ideias que a gente pode incluir, então, esse paciente nesse subgrupo específico. Abordagem de terapia manual, deu um exemplo aqui de aplicação, manipulação de Mulligan, tração, pompagem, massagem terapêutica, exercícios domiciliares, cinesioterapia. Aqui um artigo publicado na revista The Lancet sobre a aplicação da fototerapia laser, né, em diferentes tipos de pacientes com dor cervical, né, então o paciente tinha desde dor de trigger point até lesão de whiplash, chicote, né, osteoartrite, independente do tipo de lesão, aí foi resultado que a terapia laser reduziu a dor desses pacientes. Então, pode ser utilizado aí no início do tratamento, né, fazer só técnicas passivas, a gente sabe disso, mas nos dá um direcionamento a respeito do tratamento. Tá? A gente pode utilizar os recursos de eletrotermofototerapia para dar início ao tratamento e encorajar os pacientes, né, a retornar às atividades de vidas diárias deles sem que haja uma planificação da dor. Aqui um outro artigo também que da TENS, né, mostrando aqui para diferentes tipos de dor, e aí, inclusive, comparado aí com paciente com desconforto cervical aqui, demonstrando os efeitos aqui, tá? Então, ele utilizou a corrente interferencial e a TENS para diferentes tipos de dores, inclusive na dor cervical. E aí demonstrou que tanto a TENS quanto a corrente interferenciais têm bons efeitos aqui quando nós falamos de dor, de maneira geral, incluindo a dor cervical. O tratamento aqui envolvendo tração cervical. Aqui uma técnica chamada técnica de Snags, né, que reposicionamento articular sustentado, no qual você tem uma sobreposição de um polegar sobre o outro, né, reforçando a pegada no processo articular e vai fazendo um movimento de rotação, seguindo o movimento de rotação da cabeça, né? Um movimento de pressão no processo articular no sentido do movimento que está limitado. Então, a gente fala se ele tem uma limitação à direita de rotação, eu vou fazer uma pressão aí, né? Reforçando a pegada no polegar, do lado esquerdo, para que eu consiga, no processo articular do lado esquerdo, né, da vértebra C2, por exemplo, para que eu consiga aumentar o grau de amplitude do lado direito. Aqui a mesma coisa, porém com a inclinação
de 45 graus, né? Eu posso pedir também para o paciente fazer uma lateroflexão, ou seja, uma inclinação mais a rotação, tá? Então, aí eu tenho o posicionamento do paciente também, tô levando em consideração que ele tem uma limitação em fazer o movimento do lado direito, né? Eu reforço a pegada aqui no polegar, no processo articular, só que aqui eu considero um movimento, um vetor de força a 45 graus de movimento e peço para o paciente fazer uma lateroflexão mais a rotação. E a gente vai acompanhando o movimento, né? Enquanto o paciente vai fazendo esses movimentos de lateroflexão mais rotação, a gente vai acompanhando. Técnica de reposicionamento osteopático autônomo também a gente pode utilizar, que aí você faz um movimento oposto. Então, tem alguns direcionamentos na terapia manual que pode ser utilizado. Parâmetro de corrente interferencial na região, a gente pode usar um exemplo aqui de acordo com o Fuentes, pode colocar modo tetrapolar, a maioria deles pode pegar o tetrapolar ou bipolar, isso pouco influencia nesse caso. Frequência portadora de 2.000 ou 4.000, um MF de 100 Hz, o slope e o delta F, que é a variação de slope, se é agudo, subagudo ou crônico, né, com o tempo das rampas, pouco influencia, né, e o tempo médio de 30 minutos de aplicação. E um dos exemplos do Fuentes tem várias revisões sistemáticas do próprio Fuentes, que pode auxiliar também na intervenção desses pacientes. Caso da TENS aqui, né, um tratamento que foi realizado em situ daquele artigo anterior. Então, 30 minutos também não se aplica, não é indicado se usar menos de 30 minutos de TENS, porque não chega a gerar o efeito. Se compara até o efeito placebo. E aqui a gente pode ter diferentes parâmetros aqui também, utilizando aí ele bilateral, né? Esse artigo aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Desse artigo. Nós temos aí aplicação durante 5 dias, né? Vai relatar alterações táteis e 30 minutos de aplicação de forma bilateral. Aí com 100 Hz de frequência e 150 de duração de pulso, né? Pode utilizar aí. E aqui naquele artigo anterior sobre leis na região cervical, né, que é um artigo publicado por Show, publicado na The Lancet, nós temos aí algumas recomendações aqui, né, em relação à dose, comprimento de onda e tempo de aplicação. Então, se você vai usar o laser no vermelho, é ideal que você utilize 2 joules com 200 segundos. Se vai usar no infravermelho, um desses três, já muda a dose, tá? Então, aí, uma sugestão nesse quadro aí de aplicação da laser-terapia na dor cervical. Mobilização neural pode ser utilizada também, né? Uma vez que, principalmente se o paciente tiver dor cervical com radiculopatia. Tratamento aqui, ó, a gente colocou um proibido aqui. Na verdade, até hoje, né? Pode ser que a ciência mude, mas hoje a kinesiotape não tem evidência para nenhum tipo de tratamento, tá? Então, botei como proibido aí, mas pode ser que daqui a uns anos isso mude, né? A ciência muda o tempo todo. Mas no momento não tem evidência científica, né? Ventosa também, muito menos. Mas não tem evidência que funciona também para esse tratamento. Pode ser que mude, né? A instrumentação mude. A ausência da evidência não significa a evidência da ausência de Carl Sagan.
mas no momento que a gente não deve utilizar essas técnicas porque não está baseado na evidência. A mesma coisa que você fazer placebo, você está perdendo seu tempo e está fazendo com que o seu paciente não evolua no tratamento. Postura adequada, não existe postura adequada também, né? Postura adequada é postura que o paciente não sinta dor já é adequada, né? Que vai fazer com que ele tenha uma boa postura, interessante do ponto estético, né? Uma pessoa tem uma boa postura, mas em relação à postura causada, também não tem nada na ciência que fala em relação a isso.